A verdade é que eu e você, para estarmos aqui hoje, a gente precisou de um pai para nascer, não é mesmo? Bom, o lado diferente é que tem gente que teve um pai presente, esse pai foi um cara muito legal. Teve gente que teve um pai presente, mas que não era tão legal assim. Tem gente que teve um pai ausente, que talvez apareceu uma vez ou outra para falar, ah, tem pai, sabe? E tem gente que nem conheceu o pai, nem sabe quem é. Bom, enfim, aqui no Brasil, no período de um ano, cerca de mais ou menos aí, em média, 6% das crianças não tem nem o nome do pai na sua certidão de nascimento. A gente vai falar sobre paternidade hoje, mas num ponto comum, a paternidade de Deus. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, então vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Isabela. E se você ainda não é inscrito, vai aqui embaixo, já se inscreva no canal e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, tá bom? E que mais? Quero te pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família e já deixar o seu like aqui embaixo, porque me ajuda muito. Então vai aqui embaixo, se inscreva e deixa seu like. Seguinte, na descrição do vídeo também tem as minhas redes sociais, então me acompanha lá pelo TikTok, pelo Instagram, só clicar no link que vai te levar até a página e você me segue por lá também, tá bom? Gente, vamos lá, como vocês já viram aí na introdução do vídeo e no título também, hoje nós vamos falar sobre paternidade, para ser mais específica, a paternidade de Deus, né? E aí, para falar de paternidade de Deus, a gente tem que entender que todos nós temos uma visão sobre paternidade. Como isso, Isabela? Te explico. Por exemplo, se você teve um pai muito bom, um pai muito legal, que foi um pai presente, não sei o quê, talvez você tenha uma visão boa sobre a paternidade. Ou talvez você teve um pai muito legal, mas os seus amigos e primos e amiguinhos ali não tiveram um pai tão legal assim. Então você acha que só seu pai presta e todo o resto é ruim. Uhum. E aí, talvez você teve um pai ausente, ou você não teve um pai legal, talvez você nem conheça seu pai. Então você tem uma visão ruim sobre a paternidade também. Enfim, é sobre isso que a gente vai falar. E hoje nós temos uma visão, acho que muito distorcida sobre paternidade, né? Porque a gente vê aí no mundo de hoje diversas mulheres tendo seus filhos praticamente sozinhas, porque precisaram, né, de um. Todos nós precisamos de um pai para nascer, mas esse cara que deveria preocupar, que deveria cuidar, que deveria amar, que deveria estar presente, não está presente. E aí a gente fica vendo isso e, enfim, isso acaba formando em nós uma visão ruim sobre a paternidade. Dito isso, então você já sabe que você tem dentro de você, né, um exemplo de paternidade, uma figura paterna, uma visão sobre a paternidade. Só que o que acontece? Essa visão influencia diretamente a forma que você vê a paternidade de Deus na sua vida. Vou explicar. A gente na igreja fala muito sobre paternidade. Ah, que Deus é pai, que não sei o quê, que não. Você já ouviu isso que eu sei. Só que quando a gente se converte, a gente vem ouvindo isso, e quando a gente se converte, tá ali e tudo mais, o que a gente acha que vai acontecer? A gente acha que quando a gente aceitar Jesus, vai vir alguém, vai abrir nossa cabeça e vai colocar um monte de coisa de crente na nossa cabeça. E uma delas é a questão de aceitar, de certa forma, claro, a paternidade de Deus. Só que não é assim, é uma construção, entende? E aí você, com a sua visão de paternidade ruim, você acha que Deus vai ser um pai ruim. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui muito claro, que eu já até falei no vídeo. Um pai que só foi lá, fez a criança, porque essa é a verdade, você me desculpa, mas o cara foi lá, fez a criança, ele não registra, ele não assume, enfim, ele não ama, ele não cuida, ele não preocupa. Aí você acha que Deus vai ser um Deus assim, sabe? Um pai assim, um pai que eu tenho Deus lá no meu registro para falar que ele é pai, mas ele nem se importa, ele nem cuida. E não, você tá muito errado. E aí hoje eu vim, né, Por que eu decidi fazer esse vídeo? A gente tá há praticamente 3, 4 dias, não sei, do Dia dos Pais. Dia dos Pais é agora dia 9 de agosto, domingo. E aí eu falei, gente, por que não fazer um vídeo, né, falando um pouquinho dessa paternidade? Porque, independente, né,
da sua visão sobre paternidade, da figura paterna que você teve, né, na sua infância e até hoje, independente da sua experiência, né, e enfim, todas essas situações, independente disso tudo, eu quero te lembrar que você tem um pai que te ama, que se preocupa com você, que cuida de você, que quer o seu bem, né? Enfim, e aí, Romanos, capítulo 8, Bíblia, tá, galera? Livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 16, né? Vai dizer que, sendo guiados pelo Espírito Santo, nós recebemos o espírito de adoção. O que significa? Significa que nós, quando aceitamos Jesus, nós confessamos Ele como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. E Ele que testifica que somos filhos de Deus. Então, sim, você tem um pai. E diferente dessa paternidade, como se diz? Essa paternidade que a gente está vendo hoje, essa falsa paternidade, que não precisa de ter relacionamento para falar que é pai, muito pelo contrário, nós precisamos ter relacionamento com Deus. É impossível ter a paternidade de Deus sem o relacionamento com Ele. Essa é a visão real das coisas. Não existe paternidade sem relacionamento. Então, eu queria te lembrar que, independente se você teve um pai muito maneiro, muito legal, ou se você não teve, ou talvez seu pai foi super ausente, ou talvez você nem conhece seu pai. Eu queria te lembrar que sim, você tem um Deus, Jesus morreu por você e te deu o direito de ser chamado filho de Deus. E aí a gente tem o Espírito Santo que testifica que somos filhos. Você recebeu o espírito de adoção. A Bíblia diz isso. E você precisa ter relacionamento com seu pai. Lembre-se sempre disso, tá? É impossível ter a paternidade de Deus sem relacionamento com Ele. Não existe paternidade sem relacionamento. É isso, meus amigos. Eu queria te lembrar sobre isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E espero que você compartilhe com todo mundo. Eu oro para que, se você tem alguma ferida aí no seu coração, você seja curado disso e que você tenha a sua paternidade resolvida. Beijo, até o próximo vídeo!